Opa, 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 estamos entrando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente, eu e o Ricardo, né? Então, e aí, Ricardo, tá muito frio aí, Ricardo? Boa noite, pessoal. Hoje tá friozinho, né? Hoje tá noite gelada aí. Nós estamos com a sala tá mais vazia hoje, só tá eu e o Ricardo, então esfriou um pouco, tá mais frio, né? Mas vamos lá, vamos lá. A Luana Marim vai estar na aula de violão, Luana. A Luana Marim se prepara bastante com essas questões musicais, ela está na aula de violão, então se ela conseguir, provavelmente vai conseguir, ela vai estar com a gente no final para tocar uma música para nós aí. E hoje nós vamos falar sobre essa parábola maravilhosa, né? A parábola das 10 virgens. Lembrando que nós estamos fazendo esta live pelo canal do Instituto Espírita Dias da Cruz. Pedimos para você que se inscreva ali no botãozinho aqui embaixo, ali naquele, né, inscrever-se, no botão de inscrever-se, toca ali aquele sininho das notificações, porque ainda tem pouquíssimas inscrições no canal. Puxa vida, não é possível, né? O que tem de inscrição ali, Ricardo, no canal não enche 3 salas de estudo. Se for as salas da Gabriela, então, meu Deus, mal enche. Olha, 2 salas da Gabriela já dá de inscrições ali. Então, dá para se inscrever mais gente. Então, se inscreva aqui embaixo, compartilhe para o pessoal se inscrever. Nós vamos mandar ao longo da semana o link só para inscrição. É só apertar no link, PEM, e vai lá e se inscreve, né? Para a gente poder tocar para frente esse canal aí. Lembrando que o Instituto Espírita fica ali na Avenida Zenha, número 366, aqui em Porto Alegre, para quem está assistindo de fora de Porto Alegre. Vocês podem encontrar aí nas redes do Facebook, do Instagram, tem os links do Instituto Espírita para conhecer a casa, para saber dos seus trabalhos, né? Momentaneamente ela está com os atendimentos espirituais fechados, mais o atendimento administrativo, para manutenção do albergue, inclusive, né? Nós temos um albergue e uma escola, está funcionando. Então, liga para lá, entra nas redes sociais, né? Faz qualquer pergunta ali, que o pessoal vai responder. Então, para iniciar, né, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou fazer a prece de abertura e vou passar para o Ricardo. O Ricardo começar para nós. Vou fazer a nossa prece aqui de abertura. Então, agradecendo ao Pai Eterno a oportunidade de estarmos juntos e que a Tua mão, Pai, possa, nesse momento, alcançar todos os nossos amigos que estão nas suas casas, acalmando seus corações, serenando seus pensamentos. Nós que muitas vezes temos a necessidade da atividade externa e necessitamos ir ao mundo e retornar do mundo para a nossa casa, e às vezes trazemos alguns empecilhos íntimos, algumas dificuldades, então nos acalma o coração, para que possamos hoje colher das palavras do Mestre Cristo, juntos, buscando compreender um pouquinho mais esse evangelho de luz que nos foi dado. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e que a Tua paz e o Teu amparo, Pai, nos encaminhe nessa noite. Muito obrigado, que assim seja. Então tá bom. Contigo aí, Ricardo. Tudo contigo. Vamos lá. Então, boa noite aí, pessoal, que nos acompanha. É muito legal, né, estar aqui de novo, mais uma segunda-feira aí, para que a gente possa fazer essas reflexões aí, né, do Evangelho, de Jesus aí, a luz da doutrina espírita. Hoje, então, a gente vai dar continuação às parábolas, né, as parábolas de Jesus. Semana passada foi a parábola do Bom Samaritano, e hoje aí a parábola das 10 virgens. Então tá, até a gente chegar nessa parábola, né, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma breve viagem aí ao longo, né, da história espiritual do nosso planeta, para que a gente possa entender melhor, né, a importância dessa parábola, até tudo que aconteceu até chegar o momento em que Jesus, né, responde lá aos seus discípulos uma pergunta que lhe foi feita,
ele responde com essa parábola. Então, vamos lá. Desculpa. Emmanuel, né, lá no livro A Caminho da Luz, ele vai nos contar que há muito, muito tempo atrás, né, lá quando o planeta Terra ainda estava em formação, né, nem existia vida ainda, uma coletividade de espíritos puros, entre os quais Jesus fazia parte, se reuniram para traçar, né, não só os planos evolutivos desse orbe, mas também os planos evolutivos de todos os seus futuros habitantes. E Jesus, né, por sua vez, então, ele assume a coordenação direta desses planos, se tornando assim, ou melhor, né, podendo ser chamado, então, de governador espiritual da Terra. E nos conta Emmanuel lá, que entre os muitos planos traçados para a Terra e para os seus habitantes pelos milhares de anos que ainda viriam, estavam as 3 revelações divinas, que chegariam cada uma ao seu tempo, e que levariam ao amadurecimento moral, né, de toda a humanidade, assim como a elevação da Terra na escala hierárquica, né, dos mundos. E a primeira revelação, né, muito, muito tempo depois, então, vem a primeira revelação, já planejada há milhares de anos atrás, né, antes dela acontecer. A primeira revelação nos é trazida através de Moisés. Moisés, lá no Monte Horebe, foi revelado a ele as leis divinas, através dos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos. E essa lei serve para todos os povos, para todas as nações, em todos os tempos, né? Moisés também, a ele foi dada a missão de nos trazer, né, um Deus único, né, a ideia do Deus único, para que essa ideia se tornasse conhecida, não só para o povo hebreu da época, mas para todos os povos que viessem depois dele. Mas Moisés, né, era o líder e guia de um povo que ainda era muito rude e indisciplinado. E por isso Moisés precisou criar, né, leis complementares, né, que depois ficariam conhecidas como as leis de Moisés. E essas leis tinham como objetivo, né, manter a ordem do povo. E também, né, que o povo seguisse as leis de Deus, que eram os 10 mandamentos. Mas para que o povo seguisse as suas leis, né, as leis de Moisés, Moisés também deu a elas uma origem divina, né, assim como os 10 mandamentos. Então, a partir daí, o povo já não obedecia mais às leis porque Moisés pedia, mas sim porque elas tinham uma ordem divina. Então, eles temiam a ira e a punição de um Deus severo e vingativo, né, como Moisés dizia lá, através das suas leis. Mas Moisés, né, ele viveu cerca de 120 anos, né, pelos relatos aí que nós temos. E depois dele, por aproximadamente 1.400 anos, até a vinda de Jesus, as suas leis foram deturpadas e usadas, né, indevidamente. Muitos abusos foram cometidos em nome de Deus. Muitas falsas interpretações foram realizadas, muitos rituais, muitas práticas exteriores foram criadas. E o mundo, né, estava nas trevas, né? Até que, né, eis que então, né, surge na Terra ele, né, o próprio governador do planeta, espírito puro que encarna entre nós, né, para nos ensinar, nos esclarecer e nos exemplificar através da sua mensagem.
Em relação a Moisés, né, o próprio Cristo vai dizer, né, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento à lei de Deus. Ou seja, né, Jesus ele não veio destruir a lei de Deus, mas quanto às leis complementares lá que Moisés fez, ele veio modificá-las profundamente. Ele veio combater aqueles abusos, né, que foram criados, as falsas interpretações, as suas práticas exteriores, né, cheias de preces longas e com palavras repetidas, mas que não tinham nenhum sentimento no coração. Então, se a primeira revelação, né, que foi nos trazida através de Moisés, nos traz uma ideia forte, né, de justiça e de disciplina, Jesus, portador da segunda revelação, o seu evangelho de amor, ele nos traz justamente isso, né? O amor. Jesus, ele nos traz um Deus não mais punitivo, né, e vingativo, mas sim um Deus todo de bondade e todo de amor. Jesus, ele nos traz o conceito do perdão, o conceito da caridade, o conceito da indulgência, do respeito, da tolerância, que até então não existia. Mas, né, Jesus, enquanto esteve na Terra, não disse tudo explicitamente. Muitos ensinamentos foram ditos em forma de parábolas, porque os homens da sua época ainda não tinham, né, maturidade espiritual para que pudessem compreendê-los. Mas então, em certa ocasião, Jesus disse, né, se me amam, sigam os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai que envie outro Consolador. Será o Espírito de verdade, que ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. E nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que com a chegada de Jesus, Deus permite que se faça luz na terra e que o homem visse a verdade em vez da escuridão. Mas que quando Jesus partiu, as trevas retornaram, porque os homens preferiram ficar na ignorância. E o mundo perdeu-se novamente. E aí entra aquele longo período ali, né, da Idade Média, também conhecido na história como a Idade das Trevas. Novamente, né, é necessário esse período aí de sombras, né, para que amadureça, né, as ideias superiores no coração da humanidade, né? Primeiro foi Moisés, depois veio Jesus, aí de novo, né, era das sombras, né, Idade Média. Até que, né, em meados do século XIX, através do trabalho de Allan Kardec, os espíritos trazem à face da Terra a terceira revelação divina, o Espiritismo. E o Espiritismo vem a seu tempo, né, cumprir a promessa do Cristo. E o Espírito de verdade preside a sua chegada. E o Espiritismo vem justamente, né, relembrar ao mundo tudo aquilo que Jesus já havia dito. Ele vem trazer de forma clara, né, muitos dos pontos dos ensinamentos de Jesus que ele ainda não podia dizer explicitamente, porque aquele povo, né, ainda não tinha, né, a maturidade espiritual. E quando eu digo aquele povo, eu digo, por que não dizer nós, né? Nós ainda não tínhamos essa maturidade espiritual de entender seus ensinamentos. Então, ele falava por parábolas, mas o Espiritismo vem nos revelar tudo isso, né? Todos aqueles pontos que ficaram ainda sem explicação, né? Pelo menos uma explicação explícita, assim, fácil e clara de ser entendida, né? O Espiritismo é justamente, né, ele vem nos revelar
a existência do mundo espiritual, a sua relação com o mundo físico e todas as consequências morais desse intercâmbio, né, incessante entre o mundo material e o mundo espiritual. O Espiritismo vem nos mostrar que o fenômeno, né, da morte é um processo natural, onde a vida continua após o desencarne. O Espiritismo vem nos revelar, né, o conceito da reencarnação, da pluralidade dos mundos. Ele vem nos explicar as leis de Deus e tantos outros ensinamentos. É claro que Jesus se referiu a todos esses aspectos em muitas oportunidades, mas muitos de seus ensinamentos não foram compreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é justamente esse instrumento, né, que nos ajuda a compreender de uma forma muito mais fácil todos os ensinamentos do Cristo. E é justamente, né, a luz voltando à face da Terra, né, iluminando os corações e clareando as mentes, né, para a chegada dos novos tempos. E são chegados os novos tempos, né, previstos já pelo planejamento da espiritualidade maior há milhares e milhares de anos. Como todos sabem, né, é o tempo de transição planetária. A consumação de uma era, né, onde a Terra, dentro do seu programa evolutivo, está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, planeta de regeneração, onde, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, viverão apenas os espíritos que já aprenderam, né? Que já se arrependeram e que já reconhecem as suas imperfeições e que estão dispostos, né, dispostos ao esforço de se melhorar. E aqueles espíritos que não estiverem ainda dispostos a abrir mão, né, do seu orgulho, né, da sua vaidade, que não estiverem dispostos a perdoar, ou ainda não terem a humildade, né, de pedirem o perdão, ou ainda aqueles que não estiverem dispostos ao convívio fraterno, né, com seus próximos, ou com aqueles que lhes são diferentes. Estes, sim, né, infelizmente, serão encaminhados a um planeta, a um outro planeta com uma vibração condizente com esses sentimentos inferiores, né? Então, pais serão separados de seus filhos, e irmãos serão separados de seus irmãos. Porque se no decorrer de tantos séculos, né, tivemos tantas oportunidades de reajuste fraterno, né, encarnação após encarnação, fomos adiando e adiando, agora não dá mais para protelar. Chegamos na encarnação derradeira, né, decisiva, pois esta é a reencarnação, né, que chegou nesse período que nós estamos, né? Pois está lá no Evangelho, né? São chegados os tempos e está na hora da colheita. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, né? São chegados os tempos, transição planetária, pode procurar lá no livro A Gênese, no capítulo 18, também intitulado São Chegados os Tempos, onde Kardec vai explicar bem direitinho, né, como é que se dá essa transição planetária e o destino, né, de todos os espíritos que estão encarnados aqui na Terra. E é justamente sobre isso, né, sobre esse período, né, de renovação da Terra, de renovação dos espíritos que habitam a Terra, desse período que nós estamos vivendo hoje, aqui na Terra, é que o próprio Cristo nos deixa uma parábola para nos prevenir.
que é justamente a parábola das 10 virgens. E essa parábola está lá no livro, né, está contida lá nos ditos sermãos proféticos, e está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E a história conta que Jesus, né, assentado lá no Monte das Oliveiras, quando questionado pelos seus discípulos sobre quais seriam os acontecimentos perto do fim do mundo, eis que ele responde a eles com uma parábola. E Jesus diz, né, para eles: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então Jesus, né, se volta para os seus discípulos e ele conclui: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Emmanuel, lá na questão 130, na questão 309 lá do livro Consolador, ele vai dizer que a humanidade é a noiva e que Jesus é o noivo. Então a gente poderia dizer que a noiva é a terra e que o noivo é Jesus. E que não tardará o dia em que haverá esse casamento. O casamento da humanidade com a mensagem imperecível do seu evangelho. As virgens somos nós. O óleo são as virtudes acumuladas durante a nossa existência. As virgens insensatas são aquelas pessoas que não se preocupam em cultivar virtudes dentro de si. E as virgens prudentes são aqueles que se esforçam para serem pessoas melhores. São essas virtudes acumuladas que servirão de combustível para acender a candeia, ou seja, a luz interna de cada um de nós. Mas a luz interna, ela só pode ser alimentada pelo próprio ser. Por mais que a gente ame alguém, por mais que a gente queira, né, proteger alguém, não poderemos emprestar a nossa luz para ele. Porque essa é uma tarefa individual, né? E ela é intransferível. Por isso a advertência de Jesus, né? Não sejamos as virgens insensatas, que quando chegada a hora da cerimônia,
não estavam prontas, né, com as suas candeias acesas e ficaram de fora do grande casamento. Este é o momento, né, como eu disse antes, da grande transformação, né, previsto nos planos traçados pelos espíritos superiores há milhares de anos, onde a humanidade já estaria pronta, né, para a grande transformação moral. E o Espiritismo veio justamente com essa finalidade, de nos preparar, né, de preparar os homens para essa transformação, ou para essas transformações que estão acontecendo na Terra, né, visando, né, essa mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, pessoal, chega de adiar, né? Estejamos preparados, porque a gente também não sabe nem o dia e nem a hora. Devemos estar preparados, né? Prontos com as nossas candeias acesas e vigilantes, né? Como nos disse Jesus, para não deixá-las apagarem. Então, deixemos que o Evangelho de Jesus penetre e se acenda no nosso coração. Façamos a nossa parte. Sejamos mais uma chama a iluminar esse futuro mundo de regeneração. Então é isso. Muito obrigado. Vou passar para o Alex agora. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Deixa eu virar aqui, trazer para cá este. Pum, pronto. Brigadão, Ricardo. Ricardo, como sempre, muito pedagógico nas suas introduções, Ricardo. Sempre maravilhoso, né? Maravilhoso. Ricardo, tu acha, deixo assim pequenininho ou deixo grande a imagem? O que tu acha? Vai que tu quer ir tomar um biscoito, deixo grande a imagem? Não, pode deixar assim, tá assim? bom. É legal. Tá, porque daí se eu desmaiar, tu segue falando daí. Perfeito. Não, mas vamos lá. A Luana daqui a pouco vai entrar aí. Então, essa introdução do Ricardo é muito boa, porque ela nos pôs a par da ideia fundamental de que o mundo está em transição, de que o planeta está evoluindo, né? De que nós estamos progredindo juntamente com esse orbe que cresce conosco, né? Esqueci de falar no início aqui, mas o João não pôde estar com a gente. Acho que eu falei, não mesmo se eu falei, mas o João está nos acompanhando, então um abraço, João, fica aí vibrando por nós, meu velho, tá bom? E aí, né, o Ricardo nos trouxe essa reflexão de que estamos em plena transição planetária, né? Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E essa transição nós podemos chamar de ciclos. São os grandes ciclos planetários que tem dentro, né, dessa modificação pequenos ciclos planetários. E isso é descrito quando a gente olha em diversas correntes de pensamento filosófico, religioso. Essa parábola é interpretada de várias maneiras, mas o Espiritismo interpreta ela com nuances tão ricas, né? Tudo graças à questão da regeneração, a questão da ideia de evolução ampliada que nós temos com o Espiritismo. Logo no início, quando Mateus nos traz essa lembrança das palavras do Cristo, onde ele diz assim: o reino dos céus é comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mas ao final desse texto, nós vamos ver depois, mas aonde que essas virgens estavam indo? Não é? Onde é que elas estavam indo? Quando ele trata de virgens ali, né, ele está falando das pessoas que possuem a condição de incorruptibilidade, aquelas pessoas que tentam não se corromper, que tentam se manter longe do mal. Ele já está falando em uma transição, em um momento mais próximo de uma transição, dessas pessoas que tentam afastar-se do mal. Em suma. Mas ele diz, né, 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Naquela época, né,
falando aqui de um item que vai aparecer mais lá embaixo, mas para a gente possa fazer uma introdução, as bodas, né, elas saíram ao encontro do noivo, como o Ricardo leu muito bem, né, já nos antecipou aqui. Como é que ele fala assim, né? Deixa eu achar onde é que ele fala. Ele fala, né, que depois o noivo entrou para dentro, né, e quando elas foram comprá-lo, né, quando as outras virgens foram comprar o óleo, veio o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Eu fiquei refletindo nessa questão das bodas, né, porque as bodas, elas são um período deste período todo que as pessoas passam casadas, um período de comemoração após determinado tempo decorrido do casamento. Então, como o Ricardo nos trouxe aqui, né, Jesus é o noivo e a humanidade inteira é a noiva. Então, há um casamento que foi feito, uma aliança. Por isso, o Evangelho fala da nova aliança. Houve uma aliança. Aqueles que forem lembrar da Igreja Católica, das missas, quando o padre diz, isso aqui é dessa nova aliança feita entre Deus e os homens, tralalá, essa aliança é a vinda do Cristo, onde o Cristo é o noivo e a humanidade é a noiva. E dado esse casamento, dado essa aceitação desse compromisso da humanidade junto à proposta do Cristo, há períodos onde o homem evolui. Então, ele nos fala aqui, né? 5 dentre elas eram nécias, ou seja, e aqui uma questão muito interessante. Ele usa para 5 das virgens o termo nécias e para as outras 5 o termo prudentes, e não imprudentes. Ele usa nécias. E esse período das bodas é um período de comemoração após. Então, daqui a gente já vê que existe um período onde há um vago de período entre a aceitação do compromisso e a comemoração, que é a conquista de um período alcançado, a conquista de um período dado do casamento. Então, essa ideia, Jesus usou as virgens para falar da questão dos homens se corromperem ou não no mundo. Então, o homem já consegue entender o que é o mal e afasta-se do mal. Ele já nos traz a ideia que a humanidade começa a afastar-se do mal. Mas quando ele coloca um grupo de 2 virgens, 2 grupos de virgens, as nécias e as prudentes. E olha o que é. Por que ele não colocou imprudentes e sim nécias? O que são as nécias? As nécias, característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. Ele não fala pessoas imprudentes que não se preparam. Ele fala nécias. Ele bota esse termo, em quase todas as traduções nós vamos encontrar esses termos falando da necessidade das pessoas que não estão coerentes com a chegada de um tempo, que não estão capacitadas para alcançar determinado ciclo evolutivo. Então, nós encontramos a necessidade de nos capacitar muito além do distanciamento do mal. Porque existe aquelas pessoas que mantêm a pureza, tentam manter a pureza distanciando do mal e dos atos negativos, muitas vezes por medo ou por fragilidade moral. Mas pensemos, o plano espiritual, por exemplo, quando a doutrina espírita, as obras espíritas, o próprio Nosso Lar nos mostra os espíritos descendo ao umbral em um resgate, em uma atividade de socorro, de busca. Como eles não se corrompem com as energias umbralinas? Como eles não se corrompem? São prudentes. Eles souberam conquistar em si um estado muito além do distanciamento do mal. Porque no primeiro grupo de virgens, elas se distanciam, as nécias representam as pessoas do mundo que se distanciam fisicamente do mal, para não recair. E é como nós começamos quando ingressamos à religião. Nos afastamos de tudo que pode nos derrubar moralmente. E num outro passo, nos lançamos para erguer aqueles que estão caídos. E é necessário ir ao encontro aonde está sendo praticado o mal muitas vezes, para
erguer de lá aqueles que já possuem condição de lá sair. E esse é o segundo grupo. Mas ele continua, né? As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E ele nos convida aqui à reflexão de que as lâmpadas, as lamparinas, né, as candeias, somos nós com o Espírito. É a nossa intimidade. E aí nós vamos refletir sobre aquele grupo de pessoas que muitas vezes passam um longo período estudando em torno de uma doutrina. Mas estudando daquela maneira básica, né? Que se detém apenas ao que o palestrante fala, ao que o facilitador de grupo fala, e elas aceitam aquela ideia, mas elas não possuem a nuance do aprendizado. O facilitador de grupo, o palestrante espírita, o palestrante religioso, enfim, de qualquer religião, de qualquer doutrina, para que ele chegue ao ponto de explicar algo, de fazer com que você compreenda, ele precisa passar por toda uma estrada de estudo, de compreensão íntima, o que já nos diz que a verdade do palestrante vai abranger um pequeno grupo. E aí vem da necessidade de ultrapassarmos a linha das virgens, como ele diz aqui, como é que é? Nécias. E nos tornarmos prudentes, ou seja, angariarmos conhecimento e raciocínio através do nosso próprio estudo, chegando às nossas conclusões e abrangendo a nossa linha de compreensão, para que nos tornemos ferramentas mais úteis na mão do Senhor. Senão nos tornaremos pessoas com raciocínio do livro atual. Eu leio um livro e aquele livro que eu li é o meu raciocínio. Surge um livro novo, eu leio, é o meu outro entendimento, é a minha outra ideia. Eu não sou capaz de discernir. Eu aceito. Eu me afasto do mal com uma atitude física. Eu me escondo, eu não vou a lugares aonde eu possa me corromper, eu não cuido para não ser visto com pessoas desse tipo, eu me afasto do mal, me mantendo incorruptível, distante do mal. Mas isso é justamente porque eu não possuo ferramentas para combater o mal dentro de mim. É necessário um entendimento maior. E aí o convite para que quando frequentarmos os grupos de estudo, as palestras, busquemos aquele conteúdo. Chega em casa, abre o livro, lê, analisa com o teu próprio raciocínio, reflete, leva para casa aquilo, convida um familiar, ou então busca uma palestra, busca textos e analisa aquilo para que a gente consiga abranger melhor aquele entendimento, nos tornando prudentes, desenvolvendo o intelecto nas coisas espirituais, físicas, morais, não somente nos mantendo distante do mal e aceitando as ideias que chegam até nós de maneira passiva. E ele segue, não é? Olha o que ele diz. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. A vasilha é justamente aquela reserva indestrutível, interminável que o espírito possui dentro de si, aonde ele busca renovar-se. Não é simplesmente aquela ideia momentânea, aquele fogo de palha. Vemos um grupo de virgens com um fogo de palha, né? Deixa eu colocar a Luana aqui no ar, só um pouquinho. Vamos adicionar a Luana. Oi, Luana, tudo bom? Vemos um grupo de virgens com aquele fogo de palha, um grupo de pessoas com aquele fogo de palha, onde iniciam um estudo, uma atividade, mas logo para porque não há sustentação íntima, porque não conquistaram o entendimento da necessidade daquela ação através do raciocínio lógico. Então, quando o espírito se lança às atividades e as estuda e compreende por A mais B, através dos ensinamentos da doutrina espírita, dos espíritos, através dos estudos doutrinários, ele compreende que o aprofundamento dos estudos, como disse o nosso amigo Edésio aqui, né, os profundos estudos
penetrar mesmo no conteúdo, na matéria, faz com que nós consigamos despertar esse olhar para o mais além. Como o Evangelho nos fala, né? O gênio desperta e vislumbra horizontes que a multidão só verá muito depois. E é esse vasilhame íntimo que não esgota, que o espírito carrega através do estudo. O estudo sério, não somente aquela 1 hora da casa espírita, mas é debruçar-se sobre o livro, ler, fazer, né, uma análise. E aí ele continua, né? E ela, então, olha só isso aqui. Isso é uma coisa que vocês vão ver no Evangelho, em muitas falas do Cristo. Então elas se levantaram. Aqui a Luana, tu que tá aí gravando os vídeos legais, Dona, ó, olha essa dica aqui, ó, pega essa dica. Quando Jesus fala assim, ó, então elas se levantaram a fim de preparar as suas lâmpadas e disseram às nécias às prudentes, dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que ficou aqui, não é? Quando Jesus fala se levantar, todo o ato de se erguer é o ato de elevar-se espiritualmente. Então, esse trecho do texto nos convida à reflexão de que ninguém pode elevar o outro espiritualmente. Ninguém pode dar a ninguém a condição que adquiriu. É uma construção íntima. Não podemos pegar aquela nossa conquista, aquela nossa bagagem de intelecto, nossa bagagem de compreensão moral, nossa bagagem de compreensão espiritual e passar ao próximo. É impossível isso. Cada um precisa trilhar a própria jornada de entendimento, porque verá e entenderá com os próprios olhos, sentirá aquilo com o próprio coração, né? Entenderá aquilo com o próprio pensamento. E aí isso, né, no livro, vamos pegar aqui, aqui tem um trechinho, uma análise do Haroldo Dutra Dias, nesse livro que é fabuloso. A câmera tá para cá, peraí. Parábolas de Jesus, texto e contexto. É um pouquinho difícil de achar, mas ele tem umas análises maravilhosas. E aqui ele nos traz a reflexão em cima de um texto dito pelo Espírito Alcione no livro Renúncia, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico. E olha o que ele diz aqui. Né? Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não podemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vamos relembrar o que o Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele precisa ser trilhado, ele precisa ser compreendido e ele precisa ser vivido. Por mais que você não compreenda ou nunca tenha conhecido Jesus, você se conhece a proposta, você precisa trilhá-la, ou seja, né, se lançar a essa proposta, você precisa, né, caminho, verdade e vida, você precisa conhecê-la, você precisa adotar aquilo como verdade para a sua vida, e você precisa viver. Somente vive a verdade que o Cristo propõe quem estuda as palavras do Cristo e entende que aquilo é o melhor para si. Senão, ficamos apenas no campo das ideias, nos afastando do mal, mas nunca praticando o bem. Ou seja, nos mantendo no mal, por medo. Por medo, não é? Em cima do muro, por medo. Eu tô aprendendo. E aí segue o texto aqui. As prudentes, porém, responderam, talvez não haja o bastante para nós, para vós, e depois aos que vendem e comprai, né, o que lhes é necessário. Enquanto elas foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E como a gente disse anteriormente, vamos ver aqui, eu bati no... Olha o Idésio. Então, como eu disse anteriormente, as bodas é um período
São períodos sucessivos de comemoração de uma data específica dentro do período do casamento. Ou seja, houve a anuência, houve a nossa contratação junto a Jesus desse casamento. E aí se passa o período todo e as virgens que aguardavam o retorno do noivo. Por que aguardavam o retorno do noivo? E olha que coisa interessante, pessoal. No período das bodas, na tradição judaica, as virgens precisavam ficar com uma lâmpada, com uma luminária, né? Essa lamparina, essa candeia, porque o noivo chegaria para as bodas vindo do trabalho. Só que ele não tinha hora para vir, era quando terminasse o trabalho, isso podia ser de madrugada. Só que quando ele chegasse, a função da noiva era iluminar o caminho do noivo para as bodas. Então ela precisava ter uma lâmpada, uma luminária. Precisava ter uma luminária. Por isso que elas estavam com aquelas luminárias. Para que quando chegasse, olha que lindo, quando chegasse o noivo para as bodas. Quem é o noivo da humanidade? É Jesus. Então, após o período do trabalho que Jesus constituirá na terra, fecha-se um ciclo. Fecha-se um ciclo. E o noivo fecha a porta para as bodas. E só entra quem soube iluminar-se. Não é bonito isso? Só entra aquele que soube iluminar-se através das conquistas íntimas, pelo próprio raciocínio, pelo trabalho, pela vivência. Só isso. Então essas bodas significam um período de um ciclo de aprendizado junto à proposta do Cristo, aonde só entrará para esse período comemorativo aqueles que alcançarem esse período. É lógico que esse período que nós estamos citando, que a Terra alcançará, né, ele é muito mais íntimo nas criaturas. Ninguém vai pegar e vai ser expulso do planeta, porque já simboliza que as pessoas não querem o mal. Simboliza que as pessoas não querem o mal, mas simboliza aqui aquela fala do Cristo, né, que a quem pouco, né, quem foi fiel no pouco, lhe será confiado muito, né? Aquelas pessoas que conseguiram com pouco trabalhar, produzir e crescer, a esta será confiada grandes obras. E o que nós representaremos em um mundo de regeneração? Já pensamos nisso? Estamos na Terra encarnados em um período de regeneração. Qual é a minha proposta para esse novo mundo? Será que eu quero continuar passeio? Eu quero continuar nécio? Incoerente em um mundo que propõe o bem? Eu vou continuar ocioso, apenas colhendo passivamente o que vem do palestrante espírita, o que vem do facilitador espírita? Ou eu realmente pegarei aquele conteúdo e não, pera um pouquinho, o que isso simboliza para a minha vida? E essa é a proposta do Cristo. Essa é a proposta dessa fala. Como o Ricardo falou, é um período de transição que nós precisamos também fazer em nós. E aí ele segue, olha aqui. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, vigiai, porquanto não sabeis nem o dia, nem a hora. E aí essa é a pergunta. No momento em que chegar o dia e a hora, onde tu vai ser chamado para o testemunho da tua transição, a tua lâmpada está com azeite? Tu te abasteceu de conhecimento necessário? Tu praticou? Tu movimentou esse conhecimento em ti? Quer saber o que é esse dia e essa hora? No período que tu for chamado para um testemunho perante uma dificuldade da vida. Desencarna um ente querido, perde o emprego, dá uma vendaval, destele a casa, surge uma doença. É o dia e a hora. E aí? Nesse período, nesse momento extremamente importante da tua vida, você foi prudente durante a vida? Não adianta agora que chegou esse período correr atrás do tempo e tentar aprender tudo, porque não é assim. O Evangelho exige maturação íntima.
A palavra do Cristo exige crescimento. É uma árvore, é uma semente de mostarda, como ele bem disse. É a menor de todas as sementes porque ela é imperceptível, mas plantada no terreno, adubada, regada e protegida, ela cresce se tornando uma grande planta, uma árvore robusta que nos alimenta, mas é necessário que isso seja feito durante o período de germinação. Não tem como plantar hoje para colher amanhã. Muitas vezes queremos plantar hoje para colher agora, né? Nós vemos isso muitas vezes, as pessoas chegam na casa espírita, quem trabalha na recepção deve ter visto isso já, a pessoa está lá e chega com o papelzinho ali do conjuntinho de 4 semanas de passe isolado e palestra de desobsessão, e ali ele diz assim, não posso fazer tudo isso aqui numa semana só. Em primeiro lugar, a gente pensa que o cara está de férias, porque vai passar a semana toda na casa espírita, né? Ele não entende que é uma dose homeopática, a pessoa vai, porque daí ela recebe aqueles ensinamentos, ela recebe aquelas palavras, ela recebe aquele fluido, aquilo age nela, ela vai, passa uma semana fazendo efeito, ela volta, ela vai, ela volta. Se a pessoa já tiver a paciência de ir e voltar várias semanas, ela já está conquistando uma coisinha. Agora, se a pessoa não tiver nem essa paciência, aí não construiu a prudência necessária. E aí é a necessidade de aplicarmos isso, a necessidade de buscarmos as ferramentas dentro do esforço próprio. Não, vou lá pegar os conhecimentos que estão aqui. Aquilo, gente, aquele conhecimento que a gente pega do palestrante, que a gente pega do facilitador, que a gente pega do pastor, que a gente pega de um amigo, aquilo é a base, é o início. É o terreninho. Depois, trabalha em cima. Como a gurizada fala, a gente que lute daí, né? A gente que lute. Tem que construir tudo. E essa é a necessidade de buscarmos através do nosso esforço. Para que quando chegar o momento de comemorar com o Cristo, estejamos com a veste nupcial. Mas essa, acho que é uma outra história, uma outra parábola, né, Ricardo? Então, deixa eu abrir aqui. Todo mundo aqui bonitinho. Ali. Ricardo, a Luana chegou, Ricardo. Ei! Legal, legal. Luana, tu toca para nós, daí depois a gente pode fazer a prece de encerramento. O que tu acha? Vamos abrir aqui a tua imagem, o teu áudio. Abriu aí? Beleza. Deixa eu fazer isso aí, aqui. vamos lá. Eu vou jogar a Luana aqui para a parte grande. Listas mágicas. Para. Beleza. A música de hoje fala sobre fé. Então, acredito que seja uma coisa que esteja faltando um pouquinho nos nossos dias, às vezes. Tá meio borocochô, meio desanimado. E é a força do bem. Bora lá. Me segurou quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. Certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo esse mundo. E é na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a
Que emoção, gente. Legal! A música tava tão boa que Saiu o som direitinho? saiu o tom direitinho. Eu nem perguntei pra vocês antes. Saiu Nossa, olha a pessoa. direitinho. Oh, a música tava tão boa que trouxe o João, olha ali o João, ali, ó, brilhou bem, olha o João, ó, aqui no chat, brilhou. Que bom que tu conseguiu chegar, João, Luana. O Joãozinho aqui, cadê aqui? Ah, grande. Pessoal aqui curtindo ali, ó. Eita ferro. Até o Heitor ali, o Heitor apareceu. Essa música é linda, diz o Heitor. Deixa eu botar o Heitor aqui, ali, ó. Deixa eu abrir o Heitor aqui, ó. Eita, nosso amigo Heitor lá do Dias da Cruz também. Eita, maravilha, Heitor. Pessoal aí pintando, ó. Ó, aqui nosso amigo João aqui, ó. Aqui, deixa eu botar aqui, ali. Ó. Eita. Sempre carinhoso com a gente. E é isso aí, pessoal. Isso aí, bah, hoje, né, conseguimos preencher bem. Não vamos judiar muito o pessoal. Acho que a gente fecha em 1 hora hoje. Tá bom, né, Ricardo? Tá bom, né? Tá bom. Não perguntei se a Luana tinha mais umas 2 ou 3, de repente. Fala, Ricardo. Não, tava muito bom, Luana. Parabéns, ó, cada dia melhor. Né? E sempre bem-vinda aqui, sabe, né? O pessoal quando sabe que tu vem, eles vêm só para te assistir. Eles vêm na chance, eles vêm na chance. Quando chegam na metade e vêm que tu não tá, começa a esvaziar a live, assim. Eita, Ó, nossa amiga Débora aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ei, Débora. A gente que agradece a tua presença aí, amiga. Ô, louco. Legal, pessoal aí. Bom mesmo estar com todo mundo aí, né? Obrigadão. Obrigado, Luana. Fez uma correria, chegou aqui, conseguiu tocar a gente. Muito obrigado. Vim do trânsito. Esse ônibus de Porto Alegre aí, tá? Período reduzido. Coisa... Porto Alegre é grande, né? Gente, obrigado, então. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Luana. Muito obrigado. E vamos encaminhar para nossa prece, então. E eu acho que, de repente, eu vou pedir para a Luana fazer a prece para a gente. Pode ser, Luana? Pode, sim, claro. Avermelhou as bochechas. Vocês querem cantado ou vocês querem normal? A gente tem essa... Tem essa opção, né? Tem essa opção? Tem. Opa, então tem, vamos lá, vamos cantar, então. Eita. Vamos cantar. Nossa, excelentíssimo Mestre Jesus. Vocês estão sentadinhos, bonitinhos aí? Estão. Vamos lá. Quem sabe canta. Mestre Jesus, neste momento eleva o meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor. Oh, valeu. Muito obrigado, Luana. Valeu. Pessoal com saudade aqui, minha mãe, a Maria Alves aqui, ó. O pessoal tá com saudade.
claro. Estamos com saudade aí das nossas tardes no Dias da Cruz. E muito obrigado. Muito obrigado. O Henrique Juliane, grande Henrique, ali, ó. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Luana, muito bom ali, ó, o pessoal aqui, ó. Ó, aqui, ó, ali, ó. Eita, vamos botar a Débora aqui. Pessoal. Eu te agradeço, Débora. Quando a gente fala que o pessoal vem para te ver e não a gente, Luana, aí, viu só? Somos um conjunto muito especial, né? Sem querer se achar muito, mas já se achando. Umas pecinhas assim, ó, escolhidas. Eita. Pessoal, muito obrigado por vocês que ficaram conosco até agora. Obrigado, né, pelo carinho aí. Isso, a gente também adorou muito a oração. Obrigado. Muito obrigado, Luana. Obrigado, Ricardo. Obrigado, João, que estava vibrando pela gente lá em casa. Obrigado vocês que estavam nos assistindo aqui. E semana que vem tem mais. Segunda-feira tem mais. Também aqui pelo canal do Instituto Espírita Dias da Cruz, porém na terça-feira que vem, depois da próxima segunda, pela lógica do andamento dos dias, teremos mais uma quarentena, uma roda de conversa quarentena. Depois eu vou negociar com a Luana. Se a Luana não tocar na segunda, ela toca na terça. A gente coloca a Luana na terça, deixamos ela lá e vamos tomar um cafezinho, depois a gente volta. Fica lá tocando. Eita, então não esqueçam. Depois da palestra de segunda-feira que vem, na terça tem a quarentena, nossa roda de conversa. Quem será? Será que nós teremos convidado? Será que não teremos ninguém? Vamos ver o que vai acontecer. Então, valeu. Eu vou apertar esse botãozinho que diz, acho que se fala assim, End Broadcast. Eu acho que é o botão que desliga tudo. Eu vou apertar aqui, vamos ver o que vai acontecer quando